Vamos começar então com o Thiago Pavinato, que tratou inclusive desse tema amplamente no programa Linha de Frente durante a tarde, aqui na programação da Jovem Pan News. Pavi, como você está avaliando essas movimentações, essa operação e o que de mais importante a operação deve agregar com as coisas que foram levantadas para esse inquérito? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante que se esclareçam as coisas. Lembra daquele pseudo-humorista chamado Thiago Santinelli, que fez aquele vídeo, né, matando um sósia do Luciano Hang, colocando ferro em brasa na testa do sósia do Nicolas Ferreira, com patriotas deitados no chão, torturados, com um machado na cabeça, chamando aquilo de comédia? Pois é, aquela porcaria ainda está online. Esta porcaria deste artista, entre aspas, ainda está livre, leve e solto para cometer as barbaridades que quiser. Esses dias ele fez, porque eu critiquei, um vídeo com tweets meus antigos com críticas ao Bolsonaro. Eu falo, graças a Deus que você fez, imbecil. Você, Santinelli, é um imbecil. Porque se eu quisesse esconder alguma coisa, eu apagaria as minhas críticas. Porque eu sou um crítico. E se hoje eu falo das coisas erradas deste governo, é porque eu também criticava coisas erradas do governo anterior, da mesma maneira que critiquei coisas erradas do governo anterior, porque eu sou um crítico de política. Não sou cheerleader. Eu não sou um fantochinho que fica torcendo por alguém. Eu sou um crítico. Eu tenho uma convicção política, eu tenho uma ideia acadêmica do que é política e eu critico conforme o que eu aprendi, conforme aquilo que eu acredito, com honestidade. E é por isso que me deixa irritado quando eu vejo coisas como essa. Porque diferentemente de pessoas como Jean Willis, que ficam afofando a bolsa escrotal deste governo, que ficam afofando assassinos homofóbicos como Che Guevara, eu penso naquilo que é direito, não naquilo que é direita ou esquerda. Muito embora eu seja de direita, eu, em primeiro lugar, sou do direito, eu tenho títulos acadêmicos a sustentar. Portanto, a análise aqui é do que é o certo e o que é o errado. Não do que eu quero que seja, não porque eu quero agradar você, porque eu também não quero agradar você. Eu estou aqui para dizer coisas que vocês precisam ouvir, não que vocês querem ouvir. E se vocês não me quiserem mais, eu saio. Mas enquanto eu estiver dizendo coisas que valem para a vida de vocês, isso é o importante. A Polícia Federal hoje deflagrou uma operação e que se descobriu preliminarmente, conforme a Polícia Federal, que o Cid, o tenente-coronel Cid, que era o ajudante pessoal do Jair Bolsonaro, pegou um dos Rolex que ele ganhou de uma delegação internacional e vendeu por R$300 mil. Vendeu por R$300 mil e esse relógio estava exposto numa vitrine em Miami, em Miami, como dizem os latino-americanos, em Miami, estava lá vendido. O TCU, nesse meio tempo, isso foi no meio do ano passado, o TCU pediu o relógio de volta, o VASEF viu a merda que aconteceu, segundo a Polícia Federal, recomprou o relógio e devolveu ao TCU. Pois bem, esse é o escândalo. Esse escândalo envolve Mauro Cid, o pai de Mauro Cid e o VASEF. Precisamos pontuar algumas coisas. Lula também pegou coisas pessoais da presidência da República e colocou num cofre da Líbero Badaró. Quero lembrar aqui uma memorável matéria do Reinaldo Azevedo de 2016 mostrando que um Cristo barroco de valor inestimável, muito mais que R$300 mil, estava num cofre do Lula no Banco do Brasil da Líbero Badaró. Foi-se devolvido, acabou o assunto. A mesma coisa com questões de Dilma Rousseff. O ponto é, não existe no Brasil lei que regulamente presente ao presidente da República. Não existe. E a Constituição, a não ser que você use a Constituição como papel higiênico e queira passar os artigos da Constituição na bunda, você tem que saber que neste país ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa senão em virtude de lei. Não existe lei que regulamente presente ao presidente da República. Deveria haver? Deveria. Mas não tem. Eu não sou legislador.
Os legisladores ganham muito dinheiro nesse país. Os servidores públicos ganham muito dinheiro nesse país. Não sou eu que tenho que estabelecer a regra. Não estabeleceram porque nós somos incompetentes e votamos nestas porcarias para ocuparem os cargos públicos. O fato é que, agora, com um Rolex, descobriram que Mauro Cid teria vendido. Isso foi para Miami, foi recomprado, mas a questão é, isso foi devolvido para o TCU. Da mesma maneira que o Cristo Barroco de valor inestimável que Lula tinha guardado num cofre da Líbero do Badaró foi devolvido e acabou a questão. Mas o ponto aqui é o seguinte: Mauro Cid parece que está envolvido em um sem números de ilícitos e crimes. O fato é o seguinte: por mais que se tenham dados para mostrar que Vacef, pai de Mauro Cid tenham participado desta zorra, não há nenhum dado que mostre o envolvimento de Jair Bolsonaro. E cabe lembrar, a presidência do Brasil, o Brasil é um país muito grande, ela ocupa muito a figura do presidente. Então, de fato, ele não sabe o que os seus funcionários, mesmo que imediatos, fazem para obter vantagens pequenas, porém, imperceptíveis talvez na cabeça deles. São os chamados petequeiros. E o governo Lula foi cheio de petequeiro. O governo Dilma foi cheio de petequeiro. Petequeiro é aquele que se apropria de pequenas quantidades, mas de forma ilegal, de forma imoral, e se locupletam, se enriquecem daquilo. Logo, sem prova, nós vimos no caso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em que um assessor foi pego com tanto dinheiro em espécie, mas nada existia que ligasse aquele dinheiro ao Lira. Portanto, precisa existir provas. Por favor. O Zé Guimarães, deputado líder do governo, o assessor dele foi pego com R$100 mil ou $100 mil na cueca, exatamente. E essa história... Imagina, uma história que não cheira nada bem, Beraldo. Além de tudo, é uma história que não cheira nada bem. Portanto, parece sim que o Mauro Cid está envolvido em mais uma lambança, então que se puna, que seja punido. Eu não estou pedindo aqui impunidade de ninguém, mas eu estou pedindo tratamento igualitário perante as leis que existem nesse país. Portanto, se estas apreensões são feitas com o mero intuito de obter uma delação premiada, o que foi dito há pouquíssimo tempo atrás por um ministro, comparando as delações premiadas como torturas, que elas não sirvam para condenar alguém sem provas depois dessas delações. Mas o fato é que, se agiu mal, tem que pagar, mas todos têm que pagar. Porque a lei aplicada para alguém de uma ideologia não justifica a não aplicação da mesma lei para alguém de outra ideologia. Porque a lei continua sendo a lei, mas se ela é feita desta forma, não igualitária, ela pode ser tudo menos justa. E tá aí, falamos o dia todo, repercutimos com pessoas de diversas matizes ideológicas esse assunto na Jovem Pan, mas está aí, para essas pessoas que detratam e acham que nós não somos sérios, mais uma vez, em resumo, tudo que eu falei ao longo do dia.